Aleluias, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler um texto, o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Para a nossa meditação. Quantos creem que essa é uma noite de milagre? Diz amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao lado da minha casa, está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Olha a resposta de Nabote. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de quem? De meus pais. Amém. Somente até aqui. Queridos irmãos, nós estamos findando mais um ano. Esse ano ainda não terminou. Eu creio piamente de que Deus irá, sem sombra de dúvida, te surpreender. Você crê nisso? Então, se você puder, diga bem alto: Deus, eu creio no meu milagre. Amém? Queridos irmãos, o livro dos Reis é um dos livros históricos que nós temos no Antigo Testamento, a qual a proposta é falar acerca do período monárquico de Israel, tanto dos reinos ou dos reis do reino norte e do reino sul, uma vez que houve a divisão na época de Roboão. E aqui a proposta do livro dos Reis é falar acerca dos erros e acertos deste período monárquico. E especificamente o capítulo de número 21, nós nos deparamos com um texto em que fala acerca de um acontecimento no Reino Norte. Uma vez que o Reino Norte era composto por pelo menos 10 tribos. Este capítulo nos fala, queridos irmãos, acerca de um dos períodos mais sombrios na história de Israel. Quem estava sentado no trono em Samaria, o nome deste rei era Acabe. E Acabe decidiu casar com uma mulher ímpia, uma sacerdotisa de Áxera ou de Astarote, que prestava culto também a Baal, que vivia nas regiões de Israel, no palácio em Samaria, mas que era oriunda da terra de Tiro ou das regiões da Fenícia. O que eu acho interessante é que este capítulo 21 nos fala acerca de uma sequência de acontecimentos que estava acontecendo com o rei Acabe.
No capítulo que antecede o capítulo 21, nós nos deparamos com uma grande vitória que Deus deu a Acabe, uma vez que ele, com pouco soldados, conseguiram vencer Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e o grande exército dos sírios. Mas a ordem de Deus foi clara: não poupe Ben-Hadad, que era o rei da Síria. E a Bíblia diz que Acabe desobedeceu e poupou este rei que deveria ser morto a fio da espada. Deus usa um profeta para admoestar, corrigir Acabe. E a Bíblia nos diz que Acabe volta para a sua casa desgostoso, triste. E por isso que quando nós chegamos no capítulo de número 21 do livro de Reis, o texto inicia dizendo: depois destas coisas, ou passados estes acontecimentos, Nabote, repita comigo, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido, ou tinha uma vinha, e a King James aqui, olha que interessante o que diz, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que Nabote não é qualquer personagem aqui. Foi ministrado nessa manhã, por meio da instrumentalidade do evangelista Vitor, a respeito de Elias e dos 7.000 que não se curvaram diante de Baal e beijaram a mão de Baal. E um bom comentarista chamado de Philip Graham, ele diz que Nabote fazia parte do grupo desses 7.000 homens que não se curvaram. O que eu acho interessante é que Nabote, por diversas vezes, quando a Bíblia vai falar a respeito deste homem, a gente percebe que o texto sempre dá uma sequência para falar acerca do lugar onde ele havia nascido. Ele era oriundo de Jezreel, da tribo de Issacar. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que ele nasceu naquele território, seus antepassados viveram ali naquele território, e quando a terra foi dada a Israel, nas divisões das terras, Deus deu essa terra para os antepassados de Nabote. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que Nabote, o texto nos traz a informação dizendo que ele era um camponês. Era alguém que tinha o privilégio de ter nada mais, nada menos do que uma vinha dentro do território que Deus havia dado como herança aos seus antepassados, e automaticamente isso agora era dele por herança. Olhando na perspectiva de um Nabote, que era um vinhateiro, nós percebemos, queridos irmãos, que esse homem, sem sombra de dúvida, imprimia muita força para poder cuidar de vinha, ou cuidar de uma vinha, exigia cuidado, tempo e também dedicação. A vinha, queridos irmãos, era algo tão extraordinário que era considerado uma das grandes riquezas que alguém poderia ter dentro do seu território, a qual lhe foi dado como herança. Lembra do salmista quando ele diz que a esposa é como uma vinha ao redor de uma casa? Ter uma vinha plantado no terreno era nada mais e nada menos do que algo inusitado. Uma vez que as pedras das casas que eram feitas com a pedra calcária branca,
E quando os ramos dos parreirais das vinhas eram jogados por cima das casas, aquilo era um espetáculo entre o contraste da cor da vinha e da cor da casa. Era algo, no mínimo, inusitado. E o que eu acho ainda mais interessante é que ser um vinhateiro, ou ter uma vinha, queridos irmãos, sem sombra de dúvida, havia necessidade de se dedicar diariamente. Por quê? Porque se não cuidasse da vinha, nascia algo sem o vinhateiro ter plantado. Por isso que quando nós lemos o livro de Provérbios, a Bíblia nos fala acerca de uma vinha do preguiçoso. E a Bíblia diz que quando o proverbista passou, ele viu esta vinha e ele percebeu que devido o dono da vinha ser preguiçoso demais, aquela vinha começou a nascer urtigas, cardos e espinhos. Porque quando o dono da vinha não cuidava dela dedicadamente todos os dias, sem sombra de dúvida, sem ele plantar, nascia urtigas, sem ele plantar, nascia cardos. Então todo dia tinha que ficar cuidando das terras da vinha, para que os cardos e também as urtigas não nascessem. Porque os cardos, os espinheiros e as urtigas era considerado como uma parasita. Repita comigo, parasita. Só para que você possa entender o trabalho árduo de Nabote. Todo dia ele tinha que cuidar da terra para que não nascesse espinhos, cardos e urtigas. A urtigas é uma parasita tão terrível que ela nasce próximo da vinha e ela começa a sugar os nutrientes da vinha. Escute isso. Ela vai sugando os nutrientes da vinha e ela vai ficando verdinha e a vinha vai ficando seca e vai morrendo. E o que eu acho interessante é que para não permitir que a urtiga nascesse, já tinha que arrancar na raiz. Os cardos e os espinheiros tinha que fazer isso diariamente. E detalhe, não era simplesmente esse problema. Tinha, queridos irmãos, que ficar cuidando dos muros de uma vinha. Porque as raposas faziam as suas tocas no meio da vinha, a fim de comer os frutos, a fim de arrancar os pequenos brotos que estavam nascendo. Então tinha que cercar a vinha com pedras e tinha que colocar uma torre. E quem tinha, queridos irmãos, uma vinha, tinha que ficar ininterruptamente cuidando para que absolutamente nada danificasse aquela vinha. Esse é um Nabote que imprime muita força. Sem sombra de dúvida, suas mãos estão cheias de calos. Mas para ele era um privilégio ver aquela vinha nascendo frutos doces, deliciosos, que posteriormente seria utilizado para diversas coisas que está relacionado à alimentação. O que eu acho interessante é que a vinha era algo tão maravilhoso que quando começava a brotar, irmãos, aquilo começava a exalar um perfume. A vinha, ela começava a exalar um perfume. E o que eu acho interessante é que Nabote é um vinhateiro, está cuidando muito bem da sua vinha, mas e detalhe, tem um Acabe que está de olho nela. Eu venho aqui nesta noite para te dizer, Deus tem visto o quanto você tem trabalhado em prol dessa vinha. Mas eu preciso lhes dizer, é impossível os Acabes não olharem. No 10º mandamento do livro do Êxodo, salvo engano, capítulo de número 20, a Bíblia fala que a cobiça era um pecado, e não podia cobiçar. E o que eu acho interessante é que a vinha de Nabote estava do lado do palácio de Acabe. E olha isso, escute isso. O nome Nabote, sabe o que significa, queridos irmãos? Repita comigo, rebento, ou frutificar. Aquela vinha frutifica externamente porque tem alguém que já frutifica aqui dentro. O segredo nunca foi na parte externa, o segredo sempre foi aqui, ó.
É por isso que o nome José também significa frutífero. Os irmãos queriam matar José, mas não sabia que o segredo estava dentro dele. Aonde ele era posto, ele frutificava. E não é diferente também de Nabote. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui? O segredo está dentro de você. É você que frutifica. Está aí dentro. É você que frutifica. E o que eu acho interessante é que aquela vinha linda acaba tendo um contraste com o palácio de Acabe. Ou nós somos Nabote e fazemos parte da vinha, ou nós somos Acabe e mancomunamos com Jezabel. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz, lá no versículo de número 2, diz assim, ó, certo dia, repita comigo, certo dia, Acabe, ele foi até Nabote. Olha isso, queridos irmãos. Ele vai até Nabote, ele vai até aquele que frutifica, aquele que tem uma vinha. E olha o que a Bíblia vai nos dizer. O texto diz assim, ó, cede-me a tua vinha para que a transforme em horta. Olha a primeira proposta de Acabe. Já que ela está situada junto ao meu palácio, ou seja, está grudado do lado do meu palácio, em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ora, se ele tem uma vinha melhor, por que ele quer aquela? Porque essa é a proposta do diabo, de desmerecer aquilo que Deus te deu, e fazendo uma proposta mentirosa, dizendo que vai dar algo melhor, em troca daquilo que Deus te entregou. E o que eu acho interessante é que ele complementa dizendo assim, eu vou te dar uma vinha melhor, e se você preferir, ó Nabote, eu pagarei em dinheiro o seu valor. E eu gosto demais, queridos irmãos, disso. Por que eu gosto disso? Porque, queridos irmãos, quem tem a palavra na boca, não tem demônio que te engane, que não vai te passar para trás. Eu venho aqui nesta noite para te dizer, você precisa conhecer a palavra a fundo, que você não vai ser enganado. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque Nabote conhecia a palavra de Deus. Eita, oh glórias a Deus. E por que ele conhecia? Porque olha a resposta, porque quem não beija, quem não se curva a Baal, também não se curva diante de Acabe. E a resposta de Nabote foi essa. É bom colocar aqui é melhor essa tradução. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de te dar a herança de quem? Dos meus pais. Perceba, queridos irmãos, que Nabote não quis fazer não quis ter um joguinho de cintura. Ele nem chamou Acabe de rei. Ele simplesmente diz, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Sabe o que a gente aprende com isso daqui? Nabote conhecia a palavra de Deus. E quais eram os textos que ele conhecia, queridos irmãos? Ele conhecia Levíticos capítulo 25, no versículo 23. Põe aqui por gentileza. Levíticos capítulo 25, no versículo 23. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deus dizendo para o povo israelita, Deus diz assim, ó, a terra, vamos lá, vamos repetir esse versículo bem alto, vamos lá, a terra não poderá ser vendida em caráter perpétuo, porque ela é minha. Se você puder, diga mais alto, é minha. Quem está falando aqui é Deus. É Deus que está dizendo para o povo de Israel, eu vou colocar vocês dentro de uma terra que eu prometi aos seus pais, mas vocês não são dono delas, vocês são mordomos delas. Olha o que o texto vai dizer, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Por que Deus diz isso? Estrangeiros e imigrantes. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou colocar vocês para cuidar dessa terra, mas essa terra é simplesmente passageira, porque o lugar perpétuo de vocês...
cuida do que é meu, que eu te trago aqui para cima. Ei, calabarraceias. O que eu acho interessante é que Acabe, ele não está querendo tomar o que é de Nabote, ele está querendo tomar aquilo que é do Deus de Nabote. Eita! E tem demônio que está de olho naquilo que Deus colocou você para cuidar. Ei, mãe, chorebarraceias. Mas Deus está mandando dizer: se tu tiver palavra na boca, a resposta vai ir como uma espada afiada. Se você puder, diga assim, ó: de maneira alguma eu negociarei a vinha que o Senhor me confiou. Pronto, e acabou. Não tem que ficar dando desculpa, não. Nabote simplesmente deu a resposta. E por mais que o texto não fale, parece que eu posso ver ele virando as costas e voltando a trabalhar. Porque quem... glórias. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, aleluias. E o que eu acho interessante, queridos irmãos, é que lá em Números, capítulo de número 36, no versículo de número 8, mais uma vez, por que ele conhecia a palavra? Porque a Bíblia diz assim, ó: toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua a sua herança dos seus antepassados. A Bíblia está nos ensinando aqui, ó, nenhuma herança, verso 9, nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. Olha a resposta de Nabote. Ele está dizendo: Acabe, você é até audacioso. Você está sendo até mesmo intransigente. Eu estou até com vergonha da proposta que você está fazendo. Essa terra que o Senhor demarcou para mim, oh glórias a Deus, isso daqui é para mim, para minha casa, para minha família. Eu venho aqui nesta noite para te dizer: não tem espírito de Acabe que vai botar o pé no território que Deus te deu. Tem espíritos de Acabes que está de olho no teu casamento, está de olho nos seus filhos, está de olho na tua conta poupança, está de olho na tua conta bancária, está de olho no seu emprego, está de olho no teu carro. Mas hoje Deus vai furar o olho daquele que cobiça, porque Deus está mandando dizer: eu demarquei o território e te dei como herança. Cuida, meu mordomo, porque se você cuidar da vinha que eu te coloquei para cuidar, eu vou te dar como herança perpétua. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Deus está mandando dizer: é tempo de nós demarcar o território e dizer: aqui tu não entra, Satanás, aqui tu não bota o pé. Aquela casa, aquele endereço, aquele quarto, aquele corredor, aquela garagem tem dono, e o nome dele é Jeová de Sabaotes. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E o que eu acho interessante é que a resposta de Nabote foi um versículo. Não tem um textão. Expõe a palavra, vira as costas, pronto e acabou. E o que eu acho interessante, queridos irmãos, é que a Bíblia nos traz a informação dizendo: olha isso, quando Acabe ouviu essa resposta da boca de Nabote, a Bíblia diz assim, que Acabe, ele ficou muito aborrecido. Ou em algumas traduções, a Bíblia diz, queridos irmãos, põe aqui por gentileza, olha lá. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado. Repita comigo: aborrecido, irritado. Eu fui ver na raiz da língua hebraica o que significa essa palavra desgostoso. E na raiz da língua hebraica, o significado desta palavra, queridos irmãos, sabe o que é utilizado aqui, essa palavra desgostoso? Eu até anotei aqui, zeher, ou zeref, melhor dizendo, no hebraico, zeref. Olha que interessante, essa palavra, sabe o que significa? Zaef, melhor dizendo, zaef. Esse termo aqui, zaef, repita comigo, zaef, é utilizado, escute isso, é utilizado
para uma criancinha de 2 anos que faz birra. Então tenta imaginar Nabote dando a resposta, virando as costas, e Acabe, um homem adulto e barbado, saindo, fazendo birra, como se fosse uma criança de 2 anos. O que eu acho interessante é que ele vai para casa, ele deita, vira para o canto e não quer comer. E no decorrer da sua vida você vai ter que lidar com barbados, queridos irmãos, que tem comportamento de criança. Gente que fica fazendo birra. Gente que vive aí desgostoso, batendo o pezinho assim, parece bebezinho. Eita. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que ele foi para casa, ficou emburrado, porque não deu certo o negócio dele. Eu preciso lhes dizer, queridos irmãos, é que o reino de Deus não tem espaço para pessoas hipersensíveis. Repita comigo: hipersensibilidade é um pecado. Nós estamos vivendo uma época, queridos irmãos, de pessoas hipersensíveis. Não pode ouvir o não. Nós, quando éramos criança, o que nós mais ouvíamos da nossa mãe é não, 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 não e não. Mas o que me chama a atenção é que tem gente que às vezes carrega essa síndrome de Acabe, que não pode ouvir o não, que já sai bicudo, já não quer mais comer, já não quer mais participar da mesa, já não quer mais fazer parte. Mas Deus está dizendo, isso daí é comportamento de Acabe. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que Deus está chamando homens como Nabote, que independente das birras, independente daquilo que às vezes Satanás vem para tentar ludibriar, ele bate o pé e diz: eu não vou vender. Ah, está fazendo biquinho, está ficando birrado, não vou vender, porque isso faz parte da minha herança. Imagine se nós como pais entregássemos tudo que os nossos filhos pedem. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração é que a Bíblia nos traz a informação dizendo que quando Acabe ficou dormindo, repita comigo, ele deita, olha lá, deitou na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Aí entra Jezabel no cenário bíblico, escute isso. Aí aparece Jezabel. Aí Jezabel chega para ele e fala bem assim: por que você não quer comer? Olha como que é o espírito, queridos irmãos. Estou falando para Nabote aqui. Cuidado com o espírito de Acabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está na cama, bicudo. Olha aí. Por que você não quer comer? Por que não come? Verso 6. E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta. Contudo ele disse: não te darei a minha vinha. Verso 7. Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei? Volta no verso 6 lá, por gentileza. Perceba que ele fala a versão dele, mas ele não fala o que Nabote realmente respondeu. Ele simplesmente diz que Nabote respondeu dizendo: não darei a minha vinha. Ele não diz de fato o que Nabote tinha dito. Ele omitiu. Ele omite dizendo, ele diz que não vai me dar a vinha. Ele deveria ter complementado dizendo: não vai me dar porque a palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim, e não tem como contestar a palavra do Senhor. Mas ele sabia que ele estava errado, mas ele abre a boca e diz: ó Jezabel, ele não quer me dar a vinha. Cuidado com pessoas que omitem a verdade para conseguir benefícios próprios. Verso 7. Está dando para entender, sim ou não? Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei? Olha o que Jezabel está dizendo. É assim que você age como rei? Em outras palavras, está dizendo: você é um fracote.
Levanta-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Verso 8. Olha a primeira coisa que ela fez. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe. Ela pegou, queridos irmãos, o anel de sinete de Acabe e selou. E mandou essas cartas para onde? Para os anciãos ou nobres da cidade de Jezreel. Verso 9. Olha o que ela vai fazer. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar do quê? Repita comigo, de destaque. Cuidado com alguns lugares de destaque. Olha qual era a estratégia de Jezabel. Escute isso. Ela escreveu uma carta, mandou enviar essas cartas para os mensageiros e os nobres que estavam em Jezreel, para que eles decretassem um jejum. Escute isso. E ao mesmo tempo, enquanto estava tendo um jejum, enquanto o povo estava jejuando, era necessário pegar Nabote, levar ele numa das regiões mais altas de Jezreel e deixar ele num lugar de destaque, num lugar alto. E que mais? Olha lá, verso 10. Mandem 2 homens de Beliais. Toda vez que você lê na Bíblia, Belial está falando acerca de filhos de Satanás. Essa mulher conhece Bíblia, escute isso. Essa mulher conhece Bíblia. O diabo, o espírito de Jezabel, conhece a palavra. Ela sabia que numa convocação de jejum, todos deveriam estar. E o que ela faz? Ela manda convocar um jejum e não passa notícia para Nabote. E pega Nabote, leva para um lugar de destaque. E agora aparecem 2 homens, 2 filhos de Satanás, e começa a acusar Nabote dizendo: esse homem pecou contra Deus. Pecou contra Deus porque não está participando do jejum. Mas o coitado nem sabia. Porque todo espírito de Jezabel gosta de usar princípios que faz parte da nossa liturgia cristã para distorcer em benefício próprio e destruição dos Nabotes. Cuidado, Nabote! Aí Nabote está sentado num lugar alto de destaque. Aparece 2 filhos de Satanás e diz assim: esse homem pecou contra Deus. Parece que eu posso ver Nabote olhando: mas por que eu pequei? E pecou contra o rei também. Cuidado com alguns lugares que o espírito de Jezabel quer te colocar em destaque. Nabote, às vezes é melhor ficar escondido junto com 6.999 do que estar num lugar de destaque. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nem todo lugar de destaque foi Deus que nos colocou. Tem lugares de destaque que é o espírito de Jezabel que quer nos colocar lá, para de lá nos apedrejar e nos matar. Eita. 2 filhos de Belial, porque Jezabel conhecia a palavra e ela sabia. O peso no tribunal tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. 2 filhos do diabo, 2 filhos de Satanás. Olharam e disseram: esse homem tem que ser apedrejado. E quem é que começava a apedrejar? Os filhos de Satanás. Começaram a pegar pedras. Escute isso. Em 2 Reis, salvo engano, capítulo 9, a Bíblia diz que não foi só Nabote. Foi Nabote e os seus filhos. Aqueles filhos de Belial. Porque só começava a apedrejar quando o primeiro pegava a pedra. A primeira testemunha, ao pegar uma pedra, escute isso, os demais já começavam a pegar. Quando os filhos de Satanás começaram a pegar as pedras, e Nabote num lugar alto, eita, e começaram a apedrejar. Irmão, apedrejamento aqui era linchamento, era lixar. Então como é que apedrejava? Pega pedras que cabem na mão de um homem adulto e acerta nas partes aonde não estão os órgãos vitais. Acerta nas pedras, acerta nas pernas, melhor dizendo, acerta nas coxas, até chegar na caixa torácica. E se a caixa torácica não estourar, faz com que o crânio dele venha a ser totalmente destruído por essas pedras. E lá está Nabote, o rebento de Deus,
o fruto de Deus sendo apedrejado. Não só ele, mas também os seus filhos. Ele está vendo a cena. Os seus filhos estão sendo apedrejados. E eu estou pregando para a gente aqui, queridos irmãos, que infelizmente você está passando por uma fase que você está sendo apedrejado. Mas mantenha-se firme. Nada além da verdade. Tudo está pautado na verdade. Veja o nível de quem está te apedrejando. Veja se há Deus na vida deles. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que eles começaram a ser apedrejados. E Nabote morre. Não só Nabote, mas também os seus filhos. Agora tenta imaginar. Fração de segundos. O Nabote que morre aqui aparece lá na sala do trono. Porque eu preciso dizer aqui nesta noite, isso que é extraordinário é morrer por amor a uma causa. Eu não sei como estará o Brasil daqui a alguns anos, mas Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, Paulo, ele encorajou os irmãos da igreja de Corinto, dizendo: olha, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que o homem tem que casar, não deve ficar só. Mas pelo tempo que vivemos, eu estou vendo que os ventos estão mudando, e eu sugiro a vocês que não case. Porque é mais fácil fugir sozinho do que fugir com a esposa e mais outros filhos. E eu digo aqui nessa noite, queridos irmãos, pelos ventos que está o mundo, não estou dizendo simplesmente o Brasil. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é tempo de nós arregaçarmos a manga e dizer: eu sou testemunha, mesmo que o sangue bata na canela, mesmo que seja necessário a minha vida ser entregue, mas eu não vou negar. Eu não vou entregar aquilo que Deus me deu. Eu não vou entregar de mão beijada ao espírito de Acabe, dizendo: tô aqui a minha vinha, tô aqui o meu casamento, tô aqui meu ministério, tô aqui a minha casa, tô aqui os meus filhos. Aqui não, Satanás. Aqui tem Nabotes que, mesmo sendo apedrejado, não arreda o pé e continua dizendo: eu não dou, eu não troco, eu não vendo. Diga para esse Nabote aí: você não deve trocar, você não deve fazer negócios com aquilo que é inegociável. Nós não vamos dar, nós não vamos entregar. É uma vinha aqui plantada nessa casa que não tem Acabe do diabo que vai arrancar. Quantos crê nisso? Levante as suas duas mãos aonde você está. Se você puder, repita comigo assim: a vingança de Jeová está descendo contra o espírito de Acabe. Se você puder, repita comigo: não vai ficar nenhum resquício dos espíritos de Jezabel e de Acabe. Por que eu estou dizendo isso daqui? Nabote morre, e eu termino. Nabote morre juntamente com seus filhos. Aí Jezabel vai até o palácio, até o quarto, e diz: homem, vai lá comer, come um pouco, depois desce, porque Nabote está morto. Ah, quem é que mata crente, irmão? A gente, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aquilo que Paulo disse: eu vivo aqui, eu vivo para Cristo, e se eu morrer eu vou estar lá com eles. Crente nunca perde nada. Oh, glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Desce lá, a vinha de Nabote é sua. Aí parece que eu posso ver ele se arrumando. Chamou Bidcar e Jeú, repita comigo: Bidcar e Jeú. Não sabia ele que quem Deus iria levantar para matar a esposa dele, para acabar com a casa dele, estava do lado dele. Eita. Ele chama esses dois homens, conforme 2 Reis 9, e ele está descendo em direção à vinha. Quando ele entra na vinha, parece que eu posso ver ele já querendo meter a mão no fruto. De repente, entre os corredores da vinha, aparece um homem, vestido com uma veste de pele de animal. Quem é ele? Elias. Nabote morre, mas no meio da vinha já apareceu os Elias.
Se você puder, levante a sua mão onde você está. Deus está levantando profetas e profetisas aqui nessa casa. Acabe não vai comer nenhum dos frutos. Em nome do Senhor Jesus, Deus está levantando profetas e profetisas nessa casa. Quando Elias olhou para aquele homem, ele diz assim: por causa do que você fez, Acabe, eu vou te dizer algo. Que foi? No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, o teu sangue também vai ser lambido. É como se Deus estivesse dizendo: no lugar onde você matou Acabe, é nesse lugar que vai ser o palco para ver a sua desgraça. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui? É na mesma cena, é no mesmo ambiente que vai vir uma grande vitória, uma grande vitória, uma grande vitória, uma grande vitória. E como que vai vir? Como que Acabe vai morrer? Sabe como, queridos irmãos? A Bíblia diz que ele vai decidir lutar contra a Síria de novo. E o rei da Síria dá uma ordem para os seus soldados dizendo: olha, hoje a guerra vai ser diferente. Por quê? Hoje a gente não vai lutar contra nenhum soldado de Israel, a não ser Acabe. Eita. Nós vamos atrás de Acabe. E de repente a Bíblia diz, queridos irmãos, que Acabe estava no campo de batalha disfarçado. Porque todo espírito de Acabe anda disfarçado. Eita, eu estava até esses dias comentando com o nosso amado pastor José, em Zacarias capítulo 13, salvo engano, versículo 5, põe aqui por gentileza. Zacarias 13, 5. Olha o que o texto vai dizer. 13, 3, põe aí, vamos ver se é esse texto. Não é esse texto ainda. Mas deixa eu mencionar e depois você lê Zacarias. Na época do profeta Zacarias, havia alguns profetas, escute isso, alguns profetas que vestiam com pele de animal igual de Elias, para se passar de profeta igual Elias. Mas o corpo deles estavam marcado, porque eram devotos a Baal. Porque vocês lembram que quando os adoradores de Baal foram desafiar Elias, o que eles fizeram? Começaram a se cortar. Ó, se corta. O sangue desce cheio de feridas nas mãos, se cortavam. E na época de Zacarias, tinha alguns profetas que se disfarçavam. Eita. E todo o disfarce está caindo por terra. E qual era o disfarce? Usa a pele de animal igual de Elias, mas não tem como, o corpo denuncia que é adorador de Baal. Aí os homens olhavam e diziam: vocês estão vestidos igual Elias, mas que marcas são essas em suas mãos? Aí eles mentiam, dizendo assim: essas são as marcas que nós fomos feridos nas casas dos meus amigos. Mentira, eram adoradores de Baal, viviam se cortando a Baal. Não adianta se disfarçar. Não adianta ter pele de animal, capa de Elias, se não tiver a graça de Elias. Acabe fez isso, se disfarçou no campo de batalha, e os soldados da Síria atrás dele, no encalce de Acabe. Aí de repente, queridos irmãos, a Bíblia diz que um soldado, meu amigo Joe, pegou um arco, entesou uma flecha, e na simplicidade dele, ele fez assim, ó. E Acabe disfarçado, porque todo espírito de Acabe hoje, Deus vai usar as flechas para derrubar. Não vai ficar nenhum demônio, queridos irmãos. Deus está levantando flechas aqui, ó. Parece que eu posso ver Deus dando uma ordem para o vento, dizendo: vento, que foi, Senhor? Olha essa flecha que está voando, tem o endereço certo. E qual é, Jeová? Eu quero que acerte entre a fivela de Acabe e a couraça dele, onde tem uma pequena fresta. É lá que você vai levar essa flecha. Vento, parece que eu posso ver o vento dizendo: sim, Senhor, a flecha vai. Porque eu estou vendo flecha aqui, ó. O espírito de Acabe vai cair hoje. Bata na mão dessa flecha aí e diga para ele, diga para ela: tem o endereço certo hoje. Hoje tem o endereço certo. Deus sabe aonde derrubar teu inimigo. Deus sabe aonde acertar. Hoje tem demônio que vai cair, em nome do Senhor Jesus.
Aí a flecha, ó, entrou em Acabe. Está disfarçado, mas Jeová, quem é que diz? Eita. Aí ele começou a sangrar muito. Começou a sangrar. Colocaram ele no carro. Quando estava chegando em Samaria, ele morre. Repita comigo, Acabe foi o primeiro que Deus se vingou. Aí quando ele morreu, sepultaram ele. Mas o carro estava cheio de sangue. Aí lembra do que Elias profetizou? O seu sangue vai ser lambido pelos cães no mesmo lugar onde Nabote morreu. E o que eu acho interessante é que começou a aparecer os cães e começou a lamber o sangue de Acabe. Repita comigo, não adianta matar só Acabe. Tem Jezabel ainda. Quem Deus vai levantar para matar Jezabel? Jeú. E quem era Jeú? Jeú era um capitão do próprio Acabe. Irmãos, e existe uma autoridade, uma graça que Deus vai dar para pessoas aqui, que é a unção de Jeú. Quem quer aqui? Que unção é essa de Jeú? Elias já tinha sido arrebatado, o profeta foi arrebatado, mas a palavra continua, ó. Eita. Daqui a pouco as luzes vão se apagar, a gente vai embora para casa, mas olha a palavra no decorrer da semana. Eu derrubo aqui, eu derrubo lá. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E o que eu acho interessante é que a Bíblia nos traz a informação dizendo que Jeú, ele estava em Ramote Gileade. Eliseu chama um dos filhos dos profetas e diz: pega lá um reservatório lá na cozinha, uma almotolha. Que mais? Enche de azeite. Que profeta tem que ter azeite, sim ou não? Enche de azeite. Vai aonde? Vai a Ramote Gileade. E o que eu vou fazer lá? Você vai encontrar um capitão chamado Jeú. E o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Você vai chamar ele no quarto. Parede, porta fechada, sem ninguém. Você vai chamar ele e você vai derramar na cabeça dele a unção, dizendo: eu estou te dando unção para acabar. Porque não adianta vencer Acabe e deixar os filhos. Você está entendendo? Tem que cortar a cabeça dos filhos também. Eu sei que tem gente que está entendendo aqui. É isso que você vai fazer. Vai, profeta. Não tem nome. Porque eu gosto dos anônimos da Bíblia. E lá vai ele. Mas como é que você sabe que é um profeta? Porque o profeta, você não conhece ele pela grife, você conhece ele pelo vasinho de azeite. Eita. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Aí quando ele chega, ele olha para Jeú e diz assim: Jeú, o que foi? Ó, capitão Jeú, vem cá. Aonde que nós vamos? Vem aqui. Trouxe ele para um quarto, fechou a porta e começou a derramar o azeite. Irmão, nem Elias teve autoridade tamanha contra Jezabel. Em alguns momentos ele fugiu, ele ficou com medo. Mas a unção que desce no quarto, no secreto. Se você soubesse o poder que tens quando você fecha a porta do seu quarto e em secreto com o seu pai, você diz: Senhor, eu quero. E eu estou pregando para pessoas aqui que querem essa unção. Eu estou pregando para pessoas aqui que sabem o poder do secreto. Oh, glórias. Eu estou pregando para gente aqui que sabe o que é estar sozinho. Só você e Deus, você e Deus, você e Deus. Aí a Bíblia diz que Jeú recebe a unção. E o profeta não quis fazer uma média. Ele abriu a porta e foi embora. Quando ele estava saindo, os demais homens olhou para Jeú e disse: quem é esse louco que estava vindo aí? Olha aí, olha como as pessoas tratavam, esses homens tratavam o profeta. Porque na verdade profeta não é... Não é louco não. O que aconteceu? Eu fui ungido. Aí a Bíblia diz que eles estenderam o pano e disseram: viva o rei Jeú. E para mim terminar, repita comigo: Jeú é a unção para cortar a cabeça dos filhos de Acabe. Eu não sei o que ficou. Pode ser que você já venceu o espírito de Acabe, mas ficou os filhinhos dele lá.
O que eu acho interessante é que Jeú foi com tanta graça, queridos irmãos, que a Bíblia diz que ele vai para as regiões de Jezreel. Quando ele está chegando no palácio, ele grita dizendo para os eunucos: joga essa mulher Jezabel de alto a baixo. Porque hoje o espírito de Jezabel vai cair aqui. Vai cair. Vai cair. Oh, glórias a Deus. Será que tem alguém corajoso para empurrar esse espírito de alto a baixo? Se tiver dois, um sou eu. Quem mais aqui? Bata na mão desse crente e diga: empurra, porque Jezabel vai cair hoje. Empurra, porque ela já está na beira. Eu não sei qual é o demônio que atormenta, mas hoje cai. Oh, glórias. Aí alguns eunucos, empurrou Jezabel. Quando empurraram, a Bíblia diz que ela cai, o sangue dela é salpicado nas paredes. Jeú entra no palácio, come e bebe. Olha que interessante. Porque Deus está mandando dizer: aonde Jezabel governava, agora você vai entrar de cabeça erguida, vai dizer: esse lugar não é mais de Jezabel. Senta na mesa. Tem um dono aqui. Eu não sei aonde Jezabel fincou a faixa, a placa e diz: aqui é meu. Mas Jeová está mandando dizer: empurra que ela cai. Entra e toma posse, porque eu já te dei. Eu já te dei aquela casa, eu já te dei aquele carro, eu já te dei. O teu casamento não vai acabar, teu ministério não vai acabar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos aguentam aí mais 5 minutos de palavra? Diz amém? Amém. Matou Jezabel, mas tem os filhos. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Jeú foi marchando em direção a Samaria. E quando ele chegou em Samaria, o texto diz que os anciãos cortaram a cabeça dos 70 filhos de Acabe e colocaram nos cestos e deixaram na entrada da cidade. Irmão, quando você chegar em casa, eita, tu vai ver que os filhos de Acabe já perderam a cabeça. Não vai ficar demônio nenhum para trás. Deus está mandando dizer: quando você chegar no portão da tua casa, tu já vai ver o cesto e todo filho de Acabe com a cabeça cortada. Hoje Deus está mandando dizer: não vai ficar nenhum demônio lá. Quem tem que ficar lá não é Zé Pilintra, não é Pombagira, não é Preto Velho, não é. Hoje Jeová corta a cabeça. Corta cabeças. E não bastasse isso, escapou alguns. Escapou uma, repita comigo, tem a última, que Deus precisa se vingar. E quem é ela? Atalia. Porque o espírito de Acabe e de Jezabel não quer só a vinha de Nabote, ele quer o trono de Davi. Atalia casa com um dos descendentes de Davi. E em dado momento ela decide matar todos os descendentes de Davi. Ela assume o trono. Eita. Ela assume o trono. E quem é Atalia? Atalia é filha de quem? Repita comigo: de Acabe, Jezabel. Então tem a última que a gente precisa derrubar. Quem é Atalia, queridos irmãos? É aquela que tem raiva do seu Cristo. É aquela que odeia o Messias, porque ela quer sentar no trono para tentar atrapalhar as promessas que Deus tinha feito a Davi. Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que Jesus tinha que vir da descendência de Davi e não da descendência de Acabe e Jezabel. Porque Atalia queria atrapalhar o processo. E se Atalia tivesse êxitos, não iria vir um Messias. Se Jesus não viesse e não nascesse em Belém, se Jesus não fosse para as regiões do Egito, se não voltasse para as regiões da Galileia, se Jesus não iniciasse o seu ministério, não tivesse chamado 12 apóstolos, não tivesse implantado a igreja na terra, nós não estaríamos aqui. Olha o problema, tem o espírito
espírito de Jezabel e de Acabe, que estava sentado no trono de Davi, tentando atrapalhar a promessa. Mas a Bíblia diz que uma mulher chamada de Jeuzeba, ela decide guardar um filho de Davi, e ela guarda no templo. O sumo sacerdote Joiada, por um período de 6 anos, ele guarda este descendente de Davi, achando que o espírito de Jezabel e Acabe tinha destruído a descendência davídica. Tinha um descendente no templo. E sabe o que Joiada fez? O espírito de Atalia não entra no templo. Mas como que não entra, Joiada? Como que não vai entrar? É simples. Traga-me as armas do rei Davi. Traga-me as lanças de Davi. Traga-me as couraças de Davi. O Davi que nunca perdeu batalha no campo de batalha. O seu filho Salomão deixou um lugar no templo, e ali ele colocou as espadas, as couraças, as lanças de Davi. Elas estavam gastas pelo tempo, mas ainda tinha a mesma eficácia. Sabe o que Deus está mandando dizer? Se o espírito de Atalia acha que vai entrar aqui, ele está enganado. Ainda tem arma do filho de Davi. Ainda tem arma. Pega a tua Bíblia aí, saca a tua lança e agora, saca a tua espada e agora, pega a tua couraça. Aqui, Atalia, não entra. Erai calabarra subdes. Ei, calabai chorebarraceias. Quem é espiritual sabe que nós estamos numa batalha. Sabe qual é o grande problema, queridos irmãos? É quando nós subestimamos o nosso aniversário. Joiada não subestimou Atalia. Ele falou: pega, traz os centuriões, dá para eles as armas do nosso rei Davi, dá os escudos, dá as couraças, das lanças, dá para eles, porque Atalia não vai botar o pé aqui dentro. Olha como esses textos se conversam. Lá atrás tem um Nabote que está dizendo: aqui tu não entra, Acabe. Aqui, lá na frente, tem um Joiada dizendo: Atalia, aqui você não entra. Sabe o que Deus está mandando dizer? Não tem demônio que entra numa casa de crente posicionados. De crente posicionado. Eu vou te encorajar. E se você puder, olha para esse crente que está do seu lado e diga: pega as armas que Deus está te dando aí agora. Pega a espada que Ele te deu. Pega lanças. Se você puder, chacoalha eles até ele ficar irritado, igual diz o pastor Marco Feliciano, e diga para ele: se você estiver armado, não tem demônio que vai entrar aí. Não tem demônio. Se coloca de pé, por gentileza. Deus está armando o seu povo aqui agora. Ai, calabai chorebarraceias. Se o diabo acha que vai entrar, ele está enganado. Ai, calabai torequeterebarraçubides. A tua casa é um ambiente ao qual o Senhor cercou, Ele protegeu. Eita. Há uma vinha aqui na rua Tucum 248. E eu estou diante de Nabotes aqui, ó. Ei, mas que não arreda o pé, que entende, que compreende que é o Senhor que está nesse lugar. Oh, glórias a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu ministério. Se você quiser, saia rapidinho do seu lugar e venha aqui na frente. Venha. 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 Um dia nós vamos encontrar Nabote no céu. Temer porque se eu estou guardado por quanto vale essa vinha que o Senhor te deu? Quanto vale essa vinha que o Senhor te confiou? Qual é o valor do seu casamento? Jeová Jireh. Qual é o valor do seu ministério? Quanto vale esses seus filhos que o Senhor te confiou?
haja o que houver, venha o que vier. Se todos quiserem, vem aqui na frente, venham todos. Venham mais perto aqui, por gentileza. Eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Não vai ter separação lá no seu lar. Venha com a sua esposa. Aleluias. Venha, Jesus está blindando o nosso lar. Irás prover de novo. Aleluias. Aleluias. Fogo não me queimar, nas águas não vou afundar. Abrace a sua esposa, abrace seu marido. Vem aqui, Ana, vem aqui, minha esposa, vem aqui. Chegue pertinho do seu esposo aí. Eu estou guardando. O diabo está de olho no seu casamento, está de olho nos seus filhos. Ele não está feliz com o que tem visto. Ai, coleba subidereba raceias. Rocha Eterna é uma igreja de famílias. Ai, coleba subiderebas. Deus está blindando o seu lar aqui nesta noite. Se você puder, você vai ministrar sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu esposo. Você vai ministrar sobre a vida dos seus filhos. Vai, profetas, liberem palavras proféticas aí agora. Aleluias. Seus filhos serão os próximos empresários dessa cidade. Serão os próximos médicos e médicas. Na tua casa não vai ter cheirador de cocaína, fumador de maconhas, cheirador. Ei, calabash. Na tua casa não vai ter bêbados e alcoólatras. Tu não vai ter a tristeza de ter que buscar os seus filhos nas marquises, nas esquinas. Eu venho aqui nessa noite para te dizer: eu não sei o que Acabe quis arrancar, mas Deus está mandando dizer: se posicione hoje. Deus vai te entregar nas tuas mãos. Deus já demarcou o território dizendo: eu já te dei, eu já te entreguei. É teu, é teu, é teu, é Deus. Não dá para o diabo aquilo que o céu já te entregou. Oh, glórias! Mesmo que isso custe a nossa vida, nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar. Eis aqui o povo que não negocia. Não negocia os princípios. Não negocia. Nós somos o povo que mesmo depois da morte ainda sabemos que ganhamos a vitória, porque estaremos para sempre com Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a sua igreja, eis aqui o seu povo, eis aqui a sua noiva que foi comprada, lavada e remida pelo seu sangue. A sua palavra foi pregada. Eu creio, Pai, que a sua palavra é poderosa. A sua palavra entra em áreas que os médicos não conseguem ir, entre a divisão da junta e das medulas, seja a medula óssea ou a espinal. A sua palavra vai. Ó palavra poderosa, a sua palavra vai aonde os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas não conseguem ir. A sua palavra vai entre a divisão da alma e do espírito. Ah, Senhor, arranca essa tristeza, arranca essa amargura. Ah, Senhor, cerca essa casa com um muro intransponível de fogo, Senhor. Que todo olho de coruja, olho de Acabes, todo espírito de cobiça, Senhor, todo espírito que veio do limbo para tentar atrapalhar, para tentar, oh Deus, nós cremos que essa é uma vinha, e o Senhor é o vinhateiro, o Senhor é aquele que cuida dessa vinha. Guarda os nossos pastores, guarda cada pastor desta igreja, cada evangelista, Senhor, cada presbítero, cada diácono, cada auxiliar, cada cooperador, Senhor. Guarde os músicos, guarde os membros, Senhor, livra de todo mal. Nós não vamos ter a tristeza, Pai, de ver o divórcio predominar, não. Aquilo, Pai, que está na
beira de um abismo prestes para acabar. Eu creio que o Espírito Santo vai encher de amor aí agora. Guarda, Pai, protege, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abrace alguém que está aí. Abrace alguém. Oh, glórias! Volta para o seu lugar glorificando a Deus. Aleluia! Abraça, filho. Nós somos o ramo dessa videira. Lembra-te que nem todo lugar de destaque foi Deus que nos colocou. Aleluias. Deixa que Ele vai te... Aleluias. Se assente um minutinho, queridos. Tem alguém aqui que não é cristão, que não é evangélico? Levante a sua mão assim para que eu possa te conhecer. Que veio aqui a convite de alguém. Tem alguém que não é cristão, que não é evangélico? Tem alguém? Não tem? Tem alguém que está afastado da igreja que quer voltar hoje? Tem alguém? Se tiver, venha rapidinho aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Não tem? Queridos, eu tenho os meus livros ali. O Homem de Tarso. Quantos aqui já adquiriram esse livro? Olha aí, tem muitos que não têm ainda. É uma biografia completa de Paulo. É um livro extraordinário, vai te ajudar muito. Jó, o cheiro das águas, é um comentário de Jó. Eu utilizo a figura de uma árvore para falar acerca das 4 fases de Jó. Você vai entender em que fase você está. O comentário bíblico, o Cântico dos Cânticos, é um comentário do livro mais romântico da Bíblia, especificamente para casais ou solteiros. Vai estar ali na frente, ali. Se os irmãos quiserem estar adquirindo, vai estar nos abençoando e também sendo abençoada. Amém? Cadê os nabotes de Deus aqui? Amém. Aplauda o Senhor Jesus.